Que estamos aqui. Mais uma segunda-feira que estamos aqui juntos, semeando, ou seja, jogando essa semente tão poderosa, lançando ela ao vento, para que ela possa cair em solo fértil. É o coração de vocês. E quando ela cai em solo fértil, maravilhas acontecem. Ela germina e dá frutos a um por 30, a um por 60, a um por 100. E assim que Deus faz. Sua palavra é uma espada poderosa. E a minha oração é que essa palavra hoje possa tocar o coração de vocês e dar fruto. Amém. Sejam todos bem-vindos. Quem está aqui pela primeira vez hoje? Pastor! Que coisa boa, pastor René, está aqui com a gente. Faz tempo que eu não lhe vejo. Quem mais está aqui hoje fora o pastor? O pastor aqui tirou minha atenção. Sejam bem-vindos, queridos. Sejam bem-vindos vocês. Primeira vez que estão aqui. Espero que seja a primeira de muitas, porque toda segunda-feira nós estamos aqui. Cada segunda-feira nós trazemos um tema diferente, em que a gente explora a luz das Escrituras. Sempre tem um preletor diferente trazendo essa palavra de Deus tão maravilhosa. Maravilhas têm acontecido aqui no Ministério dos Semeadores. Tem acontecido bênçãos puras, conversões. Raquel. É Raquel o seu nome? É. Eu me lembro, alguns semeadores atrás, Raquel levantou o braço ali e perguntou: o que eu faço para aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador? Eu disse: oxe, só se for agora, vem para cá, menino. Aí ela veio para cá, pastor Juninho estava aqui na hora. Você lembra, pastor Juninho? Pastor Juninho orou, repetiu as palavras e ela proclamou com seus próprios lábios que aceitava Jesus como Senhor e Salvador da vida dela. E a gente fica muito feliz com isso. Porque toda vez que alguém se converte, tem festa no céu. Os anjos celebram. E hoje vai ter festa no céu, porque vai ter uma palavra maravilhosa aqui. O nosso convidado de hoje vai falar sobre um tema muito importante. Servir ao Senhor com alegria. Afinal de contas, toda vez que encerra um culto, a gente fala nisso, né? É ou não é? A gente repete essa frase: servir ao Senhor com alegria, no poder do Espírito Santo. Aleluia. E para falar sobre esse tema, a última vez que ele esteve aqui, ele falou sobre o tema Ide. E agora ele vai falar sobre servir ao Senhor com alegria. E é com muita alegria que eu queria recepcionar aqui o nosso bispo, lá de São Paulo, Dom Sérgio Presta. Eita, coisa linda, em nome de Deus. Nosso bispo, é a segunda vez que vem os semeadores, que nos dá esse privilégio de estar aqui com a gente. E eu tenho certeza que vocês vão ser abençoados. Não pela palavra dele, mas pela palavra de Deus, da qual ele é mensageiro. Pastor Juninho, não adianta você ficar aí olhando com essa cara, não. Eu vou te chamar mesmo, pode vir para cá. Pode vir. Eu até tento, mas não consigo. Nosso capelão aqui é pastor Henrique Lima. Mas Juninho já é o co-capelão aqui desse ministério. A gente já adotou ele aqui, ele está sempre aqui com a gente, nos abençoando. E falar em nosso pastor Henrique Lima, nosso capelão, a gente vai orar por ele, porque ele teve uma pequena paralisia facial, né? Por isso não está aqui com a gente. E aí eu vou passar para Juninho, ele vai orar pelo bispo e orar também pelo nosso capelão. Amém, irmãos? Amém. Como Silvinho costuma dizer que soldado no quartel quer serviço, né? Reverendo Renê, se aproxime aqui também, né? Faça aqui parte desse momento de oração e que o Senhor possa estar abençoando, estenda as suas mãos também na direção do nosso bispo. Pai querido, nós queremos colocar no teu altar, Senhor, a vida do teu servo, o bispo Sérgio Presta, que nesse momento, Senhor, ele diminua, que tu cresças, Senhor, que tu possa estar enchendo a mente e o coração do teu servo, para que ele possa estar trazendo palavras vindas do teu coração
para o coração de cada um de nós. Que possamos, nessa noite, ouvir, aprender e principalmente pôr em prática nas nossas vidas os ensinamentos preciosos que tu irás trazer por intermédio do teu servo, o Bispo Sérgio. Também colocamos no teu altar, Senhor, nessa noite, a vida do reverendo Henrique, capelão dos semeadores, que tem passado por um problema de saúde, mas tu, Pai, que és o médico dos médicos, tu estás cuidando de tudo, nós cremos disso, e que muito em breve ele estará aqui rendendo graças a ti, pelo teu cuidado, pelo teu zelo, junto com aqueles que tanto querem bem a ele e à família dele. Oramos isso e já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meu bispo. Por favor. Fique à vontade. Peraí, Paulinha, como Dona Márcia não está aqui, eu posso tomar a garrafa. Se ela me ver, depois ela puxa minha orelha. Boa noite, graça e paz a todos. É de novo uma honra para mim estar aqui. E de uma forma muito especial, porque estar nessa casa de volta, onde tudo começou, onde eu, nos idos de 82, ainda tinha cabelo, né? Entrei por essa aqui. E hoje eu quero fazer um agradecimento público, Roger, a você, pelo presente que é Marcelo Valença aqui. Marcelo é um amigo de infância, quase isso, né, Marcelo? Um pouco mais, mas fizemos cursinho juntos. E é uma honra estar aqui nos Semeadores de novo, nessa certeza de que Deus tem um projeto para esse ministério, que é um projeto que me agrada muito. De ver pessoas aqui na segunda-feira à noite, e ver principalmente você, Renê, aqui. Falamos todos os dias, de domingo a domingo, mas essa é a certeza de que Deus tem um projeto para a gente. E na primeira vez que eu estive aqui, como Silvino falou, eu falei de Ide. E todo mundo, quando fala de Ide, ele pega lá o Evangelho de Mateus e diz que o Senhor Jesus disse: Ide pelo mundo, pregai o Evangelho a todas as criaturas. Mas olha, eu não gosto desse texto. Eu prefiro aquele, que, como o Silvino disse, que a gente fala todo domingo aqui. Ide na paz de Cristo. Sede corajosos, fortes no testemunho do Evangelho entre os homens. Servi ao Senhor com alegria. É isso que eu vim falar. Amém. Na verdade, o Ide me deixou com essa vontade de falar, servir ao Senhor com alegria, mas não deu tempo. Então, eu fiquei esperando na surdina Silvino falar, e quando o Silvino disse: olha, tem uma data, e foi o arcebispo, falou exatamente o texto de Colossenses 3, 23 e 24, eu digo: é isso. É servir ao Senhor com alegria. Mas servir ao Senhor com alegria não é estar com um sorriso tipo Garfield, né? Servir ao Senhor com alegria é reconhecer que serviço é dádiva. Porque toda vez que a gente pensa em serviço, sabe o que a gente pensa? E olha que é inconsciente. Toma a tua cruz e me segue. Muita gente acha que serviço é fardo. Serviço é dádiva. Serviço é a certeza de que o Senhor nos concede, mesmo apesar da gente. E olha, eu falo isso olhando no espelho. Eu, com todas as minhas confusões, com todas as minhas dúvidas, com todas as minhas idiosincrasias, com todos os meus problemas, com todos os meus pecados, com todas as minhas mancadas, Deus olha para mim e diz: vai. E eu tenho que ir com alegria. Estou triste? Vai com alegria. Os zeros estão no lado certo da vírgula no extrato bancário? Vai com alegria. Se estão no lado errado, vai com alegria. Estou com vontade de ir, vai com alegria. Não estou com vontade de ir, você vai com alegria. Porque, meus queridos, a gente tem que mudar a consciência. E na vida cristã, o alfabeto é outro do que a gente aprendeu. A gente aprende que o alfabeto é A, B, C, D. Na vida cristã é obedecer. E a proposta do Senhor é essa. Ele não deixa espaço, vai. E vai com alegria.
Não vai murmurando, não vai sendo que é chato. Vai. Essa é a proposta. Por isso, quando o Silvio disse, vai falar de quê? Eu disse, tem que servir ao Senhor com alegria. E esse é o complemento do ID. Eu ouso a dizer que isso é a coisa até mais importante do que o ID. Porque o ID todo mundo vai. Mas com alegria no coração, isso é a mudança genuína. E não sou eu que faço isso. Porque por mim, eu estava em casa, de pijama, deitado no sofá. Mas o Senhor tem um propósito. E ontem à noite, lá na paróquia, eu falando com o pessoal, e a gente tem um grupo lá em São Paulo, que a gente sai toda noite depois da celebração para atender os moradores de rua, em volta da paróquia. A gente tem um circuito. Eu digo, olha, se a gente atender uma pessoa, vale a pena. Uma pessoa. Porque a gente não tem problema, a gente acha que tem, mas não tem. Se a gente olhar para o lado, a gente vê que o nosso serviço pode fazer uma diferença tão grande. E eu estava acompanhando, eu acompanho o arcebispo de forma teleguiada, né? Principalmente quando é época de concílio. Ele passou agora 3 dias no concílio, eu fico monitorando ele. Ele queria vir domingo de manhã para cá, para ver André pregar. Eu disse, mas para quê? Não sai. Mas veja a graça que é aquelas pessoas no concílio. O que é aquilo? E a gente fez uma conta e fizemos concílio em São Paulo até o ano 2000, até um pouquinho antes da pandemia. Foram 6.512 pessoas atendidas. É nada em relação aos 40 anos que a gente celebra quarta-feira. E o arcebispo, eu digo a ele, o senhor é um tarado. 85 anos, passa 3 dias em pé e quer vir no domingo para a celebração de manhã aqui. Mas ele, como ninguém, serve ao Senhor com alegria. Ele, como ninguém, faz aquilo, Silvinho, que você falou, de perdoar. E você sabe o que é perdoar? Tem ideia? Muita gente diz perdoar e esquecer. Mentira, não é não. Nós somos seres racionais. Perdoar é lembrar sem mágoa, sem dor no coração. Perdoar é tirar das experiências tristes da vida o combustível para que você possa servir ao Senhor com alegria. E olha, isso Dom Paulo faz como ninguém. Eu digo a ele, o senhor é tão bom que não presta. É tão bom que não presta. É tanto amor no coração, ele recebe todo mundo. Aí ele vira para mim, você é muito duro. Ele melhorou. Eu digo, melhorou não. Ele melhorou. Você é duro, não pode ser assim, abrace. E ele faz isso com a gente. E isso passa para a gente, porque essa força... E eu estava, quem esteve aqui no primeiro dos vereadores lembra que eu cheguei na igreja através de Fernanda Garcia, né? E no dia dos pais nós estávamos conversando com ele e ela chegou para ele e disse, mas papai, por que você não para um pouquinho? Né? Esse senhor me levantou, virou para mim e disse, eu estou gagá. E esperou a resposta. Aí ele voltou, eu estou gagá. Eu digo, não. Se você entende o que eu estou pregando, tem lógica? Tem. Então, enquanto eu ainda puder subir aquela escada do púlpito, eu vou estar fazendo exatamente isso. Porque ele serve com alegria. Se alguém nota ele sentado, ele tem uma reverência tão grande no altar, que ele fica com as pernas juntas o tempo inteiro. Se durar 2 horas, ele fica 2 horas de pernas juntas. Ele não se mexe, ele não muda. E isso é a vida inteira. Por quê? Porque ele mostra aquilo que Jesus nos mostrou, que é a alegria de servir aos outros. Em momento nenhum da vida, Bíblia, a gente vê Jesus rindo. Vê algumas vezes ele chorando. Vê outras vezes, desculpe a palavra, ele puto da vida dando porrada na turma no templo. Mas não vê ele rindo. Mas ele estava sempre alegre. Ele tinha uma alegria dentro dele. Por quê? Porque ele sabia que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então, se eu já tenho certeza da vitória, para que eu vou ficar preocupado? Para que eu vou ficar triste?
Ele tinha uma alegria dentro dele que não é uma alegria de ficar sorrindo com tudo. E antigamente, Marcelo deve lembrar que tinha um desenho que era a corrida maluca, ficava, vida, ô dia, ô azar, cara. Não é assim, isso não é complexo de Poliana. Mas é a certeza de que mesmo que eu esteja entristecido, eu nunca posso dizer que eu estou triste, porque o Senhor está no meu coração. E se Ele está no meu coração, eu estou alegre. E se eu estou alegre, eu sirvo. Porque aquele que não vive para servir, não serve para viver. É exatamente isso. A nossa vida, meus queridos, é um testemunho de serviço o tempo inteiro. Porque não existe testemunho maior do que ação e reação. E aí, sobra um tempinho, a gente fala, né? E é isso que Deus quer pra gente. Deus quer que a gente testemunhe. E a gente testemunha como? Servindo. Todo mundo tem outras obrigações. Mas o que Deus nos mostra é que a gente precisa entender que Ele é a parte central da nossa vida. Capítulo 3 da carta aos Colossenses. Sabe o que diz? Eu vou ler para vocês. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para as pessoas. Sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Ou seja, nós somos co-herdeiros. Deus preparou uma herança para a gente. E cabe a gente ir buscar. Dom Paulo diz uma coisa também que eu gosto muito. Diz que os céus são prateleiras de supermercado cheios de bênçãos. Tudo cheio de teia de aranha. Que a gente não vai lá buscar. A gente quer que Deus haja. A gente quer que Deus modifique. E eu fico sentado, né? Faz aí, Deus. E aí? O que é que eu estou fazendo para mostrar o que Deus fez na minha vida? O que é que eu estou fazendo para mostrar o que é que Deus pode fazer através da minha vida? O que é que eu estou fazendo para mostrar, como a gente cantou, que ninguém segura a igreja do Senhor para que ela cresça? Isso é uma coisa que a gente precisa pensar. Na verdade, o que a gente precisa ter para ter alegria no coração é viver a paz de Cristo. E o que foi que ele disse quando encontrou os discípulos? A paz esteja com vocês. Eu gosto de discordar dessa história de que Tomé, a repreensão de Jesus foi para Tomé. Ele disse, felizes daquele que crerem sem ver. Ou seja, os discípulos só acreditaram porque viram. Sabe por quê? Porque era tudo frouxo. Homem é tudo frouxo. Na hora que Jesus é preso, foge todo mundo. Olha, velho, olha. Homem é tudo frouxo. Só quem ficou foi João, porque pegou e as mulheres. João era o caçula, seguraram João. E eles só acreditaram porque viram. E realmente, Silvino, você falou certo. Nós somos bem-aventurados porque a gente acredita sem ver. Sem ver no físico, porque a gente vê um monte de milagre o tempo inteiro de Deus. Eu estar aqui hoje é um milagre de Deus, porque só Deus para fazer isso. Né? Tinha tudo para não ser. Mas Deus tem um propósito. E aí, quando a gente olha para trás, a gente vê que tudo foi construído exatamente como Ele queria que fosse. Eu saio daqui para São Paulo, no ano 2000, como leigo. Aí vou em vez de fazer seminário para entender a história da igreja. Veja que coisa interessante, eu achando, né? Acaba o seminário, a catedral lá fazia na época 460 casamentos por ano. Aí o Deão disse, você não quer ser ordenado só para fazer casamento? Precisa de ajuda. Aí, como é? Porque precisa de ajuda. Você já acabou o curso, eu fiz o curso em 3 anos e pouco, porque eu já tinha mestrado e foi rápido. Aí eu disse, eu vou fazer só para fazer casamento. 2 semanas antes o bispo me chama e disse, que história é essa de só fazer casamento? Você não quer uma comunidade sua? Eu disse, pode ser. O que é que você pensa nisso? Eu disse, eu queria comunidade do meu jeito. Ele encostou na cadeira assim, como é o seu jeito. Eu disse, eu queria trabalhar com jovens casais.
não ter papel, muita liturgia, pouca liturgia, muita música. Pode, eles fazem um projeto. E foram 17 anos na paróquia, até que Dom Paulo disse, vem para cá que a gente precisa de um bispo para implantar a igreja no sul e sudeste do Brasil. Aí eu virei para ele, mas eu? Ele disse, é. Então Deus tem um projeto. E cabe a gente dizer, sim. Cabe a gente botar o pé depois, deixa que ele bota o chão. Porque se fosse para fazer conta, não dava. Né? Você sabe muito bem disso, não dá para fazer conta. Mas Deus vai colocando e as coisas vão acontecendo. Amplia-se o salão. Estou de olho lá. E Deus nos concede a paz. E é uma paz, olha minha gente, que excede todo o entendimento. Não é uma paz assim, momentânea. A verdadeira alegria, meus queridos, ela vem de um serviço que dá frutos. E não dá frutos porque a gente que faz, dá fruto porque Ele determina. Servir ao Senhor com alegria é o maior e poderoso testemunho no mundo. Porque a alegria genuína, ela só vem daquilo que a gente tem dentro. Quantas vezes, eu lembro do meu encontro de jovens, a primeira vez que eu cheguei lá, o pessoal servindo aqueles biscoitinhos, né? Todo mundo alegre, a bandinha cantando, aí depois eu vou para o encontro de casais, curso de noivos, secretariado de cursilho, pentágono, e todo mundo trabalhando. Teve um ano, foi uma coisa muito interessante, nós passamos 4 meses e meio sem ficar uma noite em casa. Minha sogra ficou com raiva. Passou 4 meses sem ir lá, porque a gente tinha evento todo dia. E a coisa que o arcebispo diz, não dá tempo de pecar. Era reunião todo dia. Aí você pode dizer, isso é ativismo? Pode até ser. Mas a gente só tem que ter um pequeno cuidado, para não se preocupar mais com a obra do Senhor do que com o Senhor da obra. Esse serviço ele tem que ter um lastro. Tem que olhar por aquele que faz a diferença. Porque quando a gente serve com alegria, a gente espelha o Senhor. Por isso que toda vez que a gente fala aqui no final do domingo, isso é uma exortação. E a gente acaba fazendo isso meio que no automático, feito papagaio. Está falando, não está entendendo o tamanho da coisa que a gente está falando. A gente precisa transformar vidas. Nós somos chamados para ir para o mundo. Mas nós não somos do mundo. Porque sabe o que é igreja? Igreja é o que são chamados para fora. E fora o quê? Fora do establishment, fora do conceito do que é politicamente correto, fora do conceito do que é normal, da régua de padronização. A gente foi chamado para ser diferente. Mas foi chamado para acolher as pessoas. Até porque não dá para jogar pedra para cima, né? Porque eu tenho telhado de vidro. Eu tenho que acolher e acolher bem. Sem julgar. Eu tenho que acolher, e o serviço é isso, é acolher, receber, abraçar, pegar na mão e dizer, vem comigo. Vai ser difícil? Vai. Vai dar problema? Vai. Tem uns espíritos de porco? Tem. E eu gosto muito de falar do maior que eu inventei na minha vida, no serviço. E falo isso porque está dentro da igreja. Que é Jair Medeiros. Jair Medeiros, para quem conhece, o cursilho dele foi um negócio. Me deu um trabalho. E eu disse, calma que resolve. Está aí. Está aí. Está aí. Meu amigo do coração. Rapaz, ele me esculhambou, só não me chamou de bonitinho, é arroz doce. Mas Deus tem um projeto. E a gente não pode, enquanto preparador do serviço do Senhor, desistir das pessoas. Porque se Deus tivesse desistido de mim, eu estava lascado. A gente não pode desistir das pessoas. Essa é a grande coisa. A gente precisa colocar em prática algumas coisinhas que eu trouxe para vocês. A primeira é ser grato pelo serviço. Estou na cozinha? Legal. Estou ajudando o trânsito? Legal. É gratidão, porque Deus nos coloca lá porque Ele tem um projeto.
A gente às vezes não consegue entender, mas Deus não está nem aí para que a gente está entendendo o projeto dele. A gente às vezes não aceita, Deus não está nem aí para a gente aceitar o projeto dele. O que ele quer é que a gente vá. Vai do mesmo jeito que ele mandou os 2 a 2. Tu não entendeu muito bem. Vai. Deixa que o resto resolva. O grande problema é que a gente trata Deus como a gente trata o GPS do carro. Exatamente igual, né? Hoje aconteceu isso comigo. O GPS disse, vai por aqui. Eu disse, não, vou por aí é mais longe, eu sei o caminho mais perto. Quebrei a cara. Mas é isso que acontece com Deus. Deus manda a gente pela direita e diz, não, eu entendo melhor, né? Acho que Deus não viu muito bem. Aí vou pela esquerda. E eu começo a tentar ajudar Deus a ser Deus. E olha, isso é tão antigo que começou com Abraão, né? A confusão está aí até hoje, a briga dos judeus com os árabes por conta de Abraão, que quis ajudar Deus a ser Deus. Meus queridos, no serviço eu não preciso ajudar Deus a ser Deus, porque Ele não precisa do meu serviço. Mas Ele quer que nós, como ferramentas nas suas mãos, nós possamos atingir as outras pessoas. E eu tenho um livrinho, tá, Silvino, das minhas perguntas que eu vou fazer a Deus. E eu vou perguntar a Ele por que a gente veio com alguns defeitos de fábrica, né? Um deles é achar que a gente é autossuficiente. Que a gente é legal, que a gente prega bem, que a gente atinge as pessoas, que a gente converte as pessoas. O nosso serviço é para o Espírito Santo agir. Ele age por nós. Então se alegre no serviço, porque o serviço, o outro ponto, é que ele nos aproxima de Deus. E quanto mais próximo de Deus a gente está, mais próximo a gente está dos outros. Comunidade é isso, né? Cada um com a sua parte, mas cada um unido ao outro. A gente precisa do outro. Jesus veio para servir. Esse era o projeto. Tanto é que naquela hora que ele vai, no início da última ceia, que eu não gosto de chamar de última, eu prefiro chamar de primeira, foi lá que ele instituiu a Eucaristia. Ele usava uma alva feita aquela que a gente usa no domingo, né, Renê? Aí ele tira, fica com um fraldão, que era a roupa dos escravos, e começa a lavar os pés dos apóstolos. Aí chega em Pedro, que é meu discípulo predileto, que é muito parecido comigo, muito pessoa, assim, temperamental, cheio de altos e baixos. Aí Pedro diz, pera um pouquinho, meus pés você não lava, né? Aí ele disse, se eu não lavar teus pés, você não vai ter parte comigo. Então não lava só os pés, dá um banho no corpo inteiro, né? Mas isso era para mostrar que ele veio para servir. Ou seja, o Filho de Deus vem para lavar os meus pés. Vem para morrer por mim. E eu sempre pensei muito nessa história da morte, que é a hora que a gente vai estar diante do Supremo Tribunal, que não é esse que a gente vê por aí, né? É um que tem um juiz único, né? Justo. E aí chega na hora e eu me imagino chegando lá e desce a minha ficha corrida, que deve ser grande, né? E Deus olha para mim e diz, mas você fez tudo isso? É, né? Você sabendo de tudo, fez tudo isso? É. A minha sorte é que eu tenho um advogado, o cara é bom, né? E dizem que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. E ele chega diante de Deus e diz, olha, está vendo as marcas dos pulsos? A marca das coroas, da coroa de espinho, o lado passado, o prego nos pés, os açoites, foi para ele. Aleluia. E Deus olha para mim e diz, vem filho, entra no rosto do teu Senhor. Então, meus queridos, o serviço é para isso. É para que eu possa me conectar com Deus. Porque serviço também é exemplo de alegria. A gente tem tantas pessoas nas Escrituras que se alegraram em servir a Deus. E eu gosto muito de uma que nem sempre a gente fala muito dela, né, que é Maria. A gente tem alguns problemas, isso é uma coisa que me incomoda. E todo dia das mães eu faço um sermão sobre Maria. E Maria foi a pessoa mais presente na vida de Jesus desde sempre, né?
desde a anunciação até a morte. Mas só teve um momento da vida que ela não foi, que ela não estava presente. Só teve um momento que ela não foi servir. Que momento foi esse que ela não estava? Ela não estava no domingo da ressurreição. Porque ela não ia estar naquele lugar que eu tive com o arcebispo 2 vezes. Uma vez, eu, ele e Dom Ximenes choramos ali dentro dos 40 minutos. Quando a gente leu, ele não está aqui. Ele ressuscitou. Sabe por quê? Porque ela não ia ouvir do anjo: por que vocês procuram entre os mortos aquele que está vivo? Ela estava em casa esperando ele voltar. Aquele era o serviço dela. O serviço de apoiar. E eu tenho certeza que cada pancada que ele levou doeu muito nela. Como mãe. Mas ela soube servir como ninguém. E o serviço dela era ficar quieta. Uma só vez ela diz, como toda mãe, né? Faz o que ele mandar. Ela diz: mas eu não estou preparado, não é minha hora. E como toda mãe, ela está nem aí porque ele está falando, diz: faz o que ele mandar. E ele faz o quê? Obedece. Então, por que a gente, como filho, não obedece? Bombas! Eu uma vez achei ótimo que era uma cena do príncipe George levando um esporro da Kate Middleton. E à tarde dizia o seguinte: olha, teu filho faz essas coisas, você fica calado, e o rei da Inglaterra leva o esporro da mãe. Então, cabe a gente obedecer. E serviço é obediência. Serviço é superar desafios. Serviço é superar a nossa vontade de fazer. Vai ver, você não está com vontade de fazer. Serviço, meus queridos, é impactar as pessoas. Impactar não é com palavras. Impactar são ações e reações. É acolhimento. É receber. É fazer diferença onde quer que a gente esteja. Por isso que o meu desejo é que a gente desenvolva todos os dias um coração servidor. Um coração que se entrega, que se abre. Um coração que vai contra os seus interesses, contra a sua vontade. Tem um princípio do Rotary que diz o seguinte: é dar de si antes de pensar em si. É exatamente isso o serviço, servir ao Senhor com alegria. Eu entrego antes de eu receber. Às vezes nem vou receber, essa conta fica negativa. Nós precisamos, saúde, verdadeiramente servir ao Senhor. Porque o papel da igreja é esse, é serviço. O que a gente precisa entender, e quando eu falo a gente, eu estou falando mais com o Renê e com o Juninho, é que a gente é pastor, mas pastor não tem muita relação com ovelha. Sabe o que pastor tem relação? Com pasto. A gente tem que preparar os pastos para a ovelha. O grande problema é esse, que muita gente acha que é dono da ovelha. Mas a gente tem que dar exemplo de serviço antes de todos. A gente tem que servir antes de todos. A gente não pode viver a máxima de faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. A gente tem que fazer o que Jesus diz: faço o que eu digo e faço o que eu faço. Porque é assim que a gente vai crescer a igreja. A gente precisa, sabe, aumentar esse rebanho com a certeza de que Deus faz diferença na nossa vida, na nossa forma de atuar, na nossa forma de receber as pessoas. Por isso eu queria agora convidar vocês a gente fazer juntos uma oração. Queria convidar vocês a reclinarem suas cabeças nesse momento de certeza do serviço, para que juntos nós possamos dizer ao Senhor: olha, Deus, nós queremos te agradecer muito pela oportunidade de te servir com alegria. Porque a gente reconhece, Deus, que Tu és a fonte da nossa força, Tu és a nossa inspiração. Em Ti é onde a gente encontra propósito, direção. Que a gente possa sempre lembrar que o nosso serviço
é uma expressão de amor a ti e ao próximo. E o próximo nem sempre é aquele que está muito próximo, porque gostar de quem gosta da gente é fácil. A gente tem que gostar daquelas almas cebosas que não gostam da gente. Queremos, Senhor, que Tu nos conceda sabedoria para discernir que somos Teus servos, inúteis, mas Teus servos, para que possamos superar os desafios com fé e perseverança, sabendo que Tu estás conosco em cada passo do caminho, que a gente possa trabalhar em unidade, fortalecer a nossa comunidade, e que a gente possa, exatamente como os semeadores, colocar uma sementinha e deixa que ela germine, Senhor. Nessa noite eu te peço, Deus, com a autoridade que me é investida de bispo da igreja do Senhor Jesus Cristo, que Tu continue a nos guiar, que Tu possas moldar o nosso caráter à imagem de Jesus, para que sejamos verdadeiros embaixadores do Teu reino, que a nossa vida seja um testemunho vivo da Tua graça, e que possamos inspirar os outros a Te seguir com alegria, em nome de Jesus. Pois somente assim, meus queridos, nós seremos comissionados a mudar esse mundo, a levar as boas novas de Deus para as pessoas, e poderemos dizer com o coração repleto: ide na paz de Cristo, sede corajosos e fortes no testemunho do Evangelho entre os homens, servi ao Senhor com alegria, no poder do Espírito Santo. Aleluia! Que Deus nos abençoe e nos guarde. Amém. Vamos às perguntas. Vamos lá. Eita, queridos. Oi. Para quem nunca teve nos semeadores, a gente tem um momento de debate. É um momento em que a gente aproveita a presença do pastor, do preletor, nesse caso, de hoje o bispo, para tirar nossas dúvidas sobre o tema, né? E aí eu vou abrir para perguntas, mas antes que eu abra para perguntas, eu queria agradecer aqueles que estão nos assistindo pela internet. Obrigado por estar conosco. Esse momento do debate ele é exclusivo para quem veio presencial. Então, se você quiser participar do debate dos semeadores, vem presencialmente na próxima semana. Amém, queridos? A gente vai fechar a transmissão agora e somente nós aqui vamos abrir para esse debate. Por que eu faço isso? Porque